E aí, galera? Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo incrível do canal Top 10 Mania. Hoje vamos mergulhar no mundo mágico e misterioso do nosso saudoso Silvio Santos. Você acha que sabe tudo sobre ele? Se enganou. Prepare-se para revelações bombásticas que vão te deixar de boca aberta. Vamos desvendar os segredos da fortuna do Silvio, descobrir se ele já foi quase falido e desvendar a verdade por trás daquela voz inconfundível. Será que ele fala daquele jeito mesmo fora das câmeras? Fica ligado até o final, porque a última curiosidade é de explodir a sua cabeça. Antes de ser o Silvio Santos que a gente conhece, ele era um mágico das vendas, mas ao invés de cartola e varinha, ele tinha capas de título de eleitor. Sério, gente, ele vendia isso nas ruas do Rio de Janeiro. Imagina a cena, o cara te convencendo a comprar uma capa de título de eleitor com um sorriso no rosto e um monte de piada pronta. Foi ali que ele descobriu o dom para comunicação. O cara era um imã de gente. Atraía clientes com a lábia e aquela habilidade única de contar histórias. Se o Silvio Santos começou vendendo capa de título de eleitor e virou essa lenda, por que você não pode realizar seus sonhos também, né? Mas muita calma nessa hora, porque a jornada do Silvio não foi fácil. Teve muito perrengue, muito desafio e até um golpe que quase acabou com tudo. Se você pensa que o Silvio Santos era só o cara da televisão, se enganou. Ele construiu um império que vai muito além das telinhas. Ele criou o Baú da Felicidade, que virou uma febre no Brasil inteiro, e ainda investiu em cosméticos com a Jequiti. É muita coisa. E o Silvio Santos ainda encontrava tempo para apresentar programa todo domingo, fazer a gente dar risada com as pegadinhas e ainda distribuir dinheiro para a galera. Mas segura essa bomba. Você sabia que ele teve a chance de comprar a poderosa Rede Globo? Mas por que ele não comprou? Calma, segura a ansiedade que eu te conto tudo no capítulo 7. Vamos falar da voz? Aquela voz era inconfundível, tanto que grudava na cabeça e não saía mais. Então, prepare-se para se surpreender. A voz que você ouvia no SBT não era a voz real do Silvio Santos. Ele adaptava o tom, o jeito de falar, tudo. É como se ele vestisse uma máscara vocal para apresentar os programas. Dizem que a voz verdadeira dele era mais grave, mais séria. Imagina só, você tá lá na casa do Silvio, tomando um café da tarde, e de repente ele solta uma frase com aquela voz poderosa de filme de suspense, de arrepiar, né? Se você pensa que o Silvio Santos era só aquele cara sério, de terno e gravata, se enganou. Por trás da figura imponente do empresário, existia um coração que pulsa por fantasias. É isso mesmo, ele adorava se fantasiar. E não é só nas pegadinhas do programa, não. Dizem que ele adorava dar um show à parte em festas privadas com direito a peruca, maquiagem e tudo mais. Imagina só. Você tá lá na festa de aniversário do seu amigo, quando de repente surge o Silvio Santos vestido de Mulher Maravilha. Seria épico, né? Essa paixão por fantasias mostra que, por trás do empresário sério e do apresentador consagrado, existia um cara divertido, que não tinha medo de ser feliz e fazer os outros felizes. Na década de 90, o império do Silvio Santos enfrentou uma tempestade daquelas. A crise do Banco Pan-Americano quase levou tudo por água abaixo. Foi um período de muita tensão, muita incerteza, e o Silvio, que sempre foi sinônimo de sucesso, viu seu mundo virar de cabeça para baixo. Imagina só a pressão de ter que lidar com uma crise financeira dessa magnitude, com milhares de pessoas preocupadas com seus empregos, com seus investimentos. Mas o Silvio, com a mesma garra e determinação que o fizeram vender capas de título de eleitor nas ruas do Rio, enfrentou o problema de frente. Ele não se deixou abater, não jogou a toalha, muito pelo contrário. Ele usou toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento para contornar a situação e dar a volta por cima. E ele conseguiu. O grupo Silvio Santos se reergueu, mais forte do que nunca, mostrando que, assim como o próprio apresentador,
É capaz de superar qualquer obstáculo. Quem nunca sonhou em ganhar um abraço do Silvio Santos e ouvir aquele "Bem-vindo ao meu show"? E quem nunca reparou naquele microfone dourado, que mais parece uma joia rara? Pois é, aquele microfone não era só um objeto, era um símbolo. Inspirado nos grandes apresentadores de rádio dos anos 50, o Silvio adotou o microfone dourado como uma marca registrada. É como se ele estivesse dizendo: "Eu sou único, eu sou especial, eu sou o Silvio Santos." Segura essa bomba! Nos anos 80, o Silvio Santos teve a chance de comprar a Rede Globo. Imagina só, o Silvio Santos no comando da Globo. Seria o fim do mundo como a gente conhece. Ou não? Mas calma, respira fundo que a história fica ainda mais interessante. O Silvio, com toda a sua sabedoria, recusou a proposta. Isso mesmo, ele disse não para a Globo. E sabe por quê? Porque ele acreditava no seu sonho, no SBT, na televisão que ele construiu com tanto amor e dedicação. Ele preferiu continuar sendo o rei do seu próprio castelo, a comandar a sua própria trupe, a fazer a alegria do seu público fiel. Você já se perguntou como o Silvio Santos conseguia manter aquela energia contagiante, aquela alegria de viver, mesmo depois de tantos anos de carreira? O segredo pode estar em um ritual secreto que ele fazia antes de entrar no palco. Dizem que, minutos antes de começar o show, o Silvio gostava de brincar com a sua equipe. Ele se transformava em um menino arteiro, fazendo piadas, contando histórias engraçadas e espalhando bom humor por todos os cantos. Esse ritual é a prova de que o Silvio Santos nunca perdeu a capacidade de se divertir, de encontrar alegria nas coisas simples da vida. Por trás de todo grande artista, existe uma fonte de inspiração, um modelo a ser seguido. E com o Silvio Santos não era diferente. Ele sempre buscou referências nos grandes nomes do entretenimento mundial, como Walt Disney e Ed Sullivan. Assim como seus ídolos, o Silvio Santos sempre teve a visão de criar um programa completo, que agradasse a todos os gostos e idades. E ele conseguiu. O programa do Silvio era um verdadeiro caldeirão cultural, com humor, música, games, entrevistas e muito mais. Chegou a hora de revelar o segredo mais bem guardado do Silvio Santos: a filantropia. Isso mesmo, o apresentador que a gente conhece pelas pegadinhas, pelos aviõezinhos e pela sua irreverência, também tem um lado humano incrível. Silvio Santos era um dos maiores filantropos do Brasil, tendo doado milhões para causas sociais e fundações beneficentes ao longo de sua vida. Essa faceta generosa e solidária do Silvio Santos era o que o torna uma figura tão especial, tão admirada e querida por todos. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre a vida do nosso querido Silvio Santos? Ele é ou não é um cara incrível? Espero que esse vídeo tenha te inspirado, te emocionado e te feito dar boas risadas. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo do Top 10 Mania. E compartilha esse vídeo com a galera. Vamos espalhar as histórias inspiradoras do nosso eterno Silvio Santos. Valeu, galera! Um grande abraço e até a próxima!